Olá, hoje a gente vem aqui prosseguir então com o nosso curso de cromoterapia, tá? A gente já tá na cor azul. A última vez que a gente postou foi há um mês atrás, mais ou menos, e a última cor foi a cor verde, que é a cor que vem antes do azul, assim. Bom, então a gente vai começar. O azul, ele é uma cor, digamos que não tão encontrada na natureza. Só que, ao mesmo tempo, é como se a gente estivesse cercado do azul a quase todo instante, pelo menos assim, durante o dia. Isso porque quando a gente pensa no azul, vem quase que direto a cor do céu pra gente. Talvez também das águas azuladas, o azul nas montanhas, né? Nevadas. Só que, na verdade, se a gente for ver mesmo, nem a neve, nem a água, nem o ar e nem o céu são azuis. A neve é branca. O ar, o céu e a água são colores. Então aqui a gente já começa a entrar numa parte assim de que a cor azul ela é uma cor meio abstrata, né? Tanto assim no nosso plano físico quanto também nos outros. E não é à toa de que ela é relacionada com a espiritualidade, ou pelo menos o início do contato com ela. O próprio plano astral aí, para quem já fez projeção astral, para quem estuda sobre o assunto, sabe de que o nosso corpo astral ele está relacionado com a cor azul, em conjunto à nossa primeira camada energética também. E essa, assim, digamos que ilusão da cor azul, ela tem uma explicação física até que bem simples, assim, para esses fenômenos, né? Bom, como a gente observou, então, o ar e a água, eles são incolores. Só que uma grande porção deles acaba tomando essa cor azulada porque os raios de luz dessa cor, eles são os que menos se desviam em relação ao observador ao atravessarem a extensão da atmosfera do mar. Vocês lembram lá, eu acho que foi na segunda aula, não vou lembrar agora, acho que foi na segunda, que eu falei a diferença entre onda-luz e onda-som? Que a onda-som, ela não se propaga pelo vácuo, pelo espaço, por isso que a gente não escuta o barulho das explosões solares, a gente não escuta o barulho do planeta Júpiter, nem do planeta Marte, nem do planeta Vênus. Só que a gente recebe a luz do espaço, a gente recebe, tanto que o Sol, a luz do Sol atravessa e ele viaja através do vácuo. Então, essa mesma luz que vem através do vácuo, né, do espaço, ao atravessar a extensão da atmosfera, a luz que menos se desvia em relação do nosso olho é esse azul, tá? Ou da própria atmosfera ou do mar. Então, por isso que o mar e o céu, eles apresentam essa cor azul, mas não é que eles têm essa cor azul. E essa luz, ela é a mesma que se reflete na neve branca, que dá aquela meio que sombras azuladas. Vocês já viram lá? Pesquisar sobre montanhas, aí vai aparecer assim umas montanhas brancas e outras vão aparecer meio que umas sombras meio azuladas. É essa mesma impressão. A cor das águas também é, em parte, um reflexo dessa cor do céu. E é engraçado que se a gente for ver, né, em dias de atmosfera mais límpida, a gente pode observar que o mar geralmente ele é bem azul. Já em dias mais nublados, tanto o céu quanto a água eles se tornam meio cinzentos. É quase como se o mar ele acompanhasse o que ocorre no espaço, tendo o céu como origem. Então é bem legal. Parece meio filosófico, mas, mas né? Bom, a cor azul, como a gente deu uma olhadinha um pouco agora, ela é relacionada ao plano espiritual. É meio curioso de que a Terra ela é meio avermelhada, meio marrom, assim como a frequência da cor do nosso chakra básico. As árvores, o intermédio entre o céu e a terra, são verde, assim como a nossa ponte cardíaca. E o céu é azul, assim como a frequência do nosso chakra coronário. Então,
que serve também, né, muito para o nosso contato com o mundo dos deuses. Então, é engraçado quanto a natureza externa, né, o macro, acompanha a nossa natureza interna, o nosso micro. Bom, outra coisa que a gente pode ver também é de que os dias em que o céu tá mais azul são geralmente os dias em que o sol tá bem forte e de que praticamente não há tantas nuvens. Assim como também o nosso próprio mundo interno. Quando a gente tem consciência das nossas ações, o nosso céu interno fica brando e sem tantas turbulências. Então, começando agora, né? Mas assim, o azul, ele é uma cor fria, mais sutil do que as cores abaixo, porém com menos energias, ou seja, calor, né? Então a gente deu uma olhada, não lembro agora qual aula que foi, que eu falei que o vermelho é a cor mais quente de todas as cores e o azul é a cor mais fria. Portanto, o vermelho ele tem mais energia do que o azul. Só que como a onda do azul é mais curta, o azul ele penetra mais, ele é mais sutil. Já o vermelho é como se ele meio que penetrasse menos. Ele tem mais calor, mas ele é um pouco mais denso, tá? Que não tem nada a ver com bom ou ruim. Na natureza, ao fim da tarde, quando o sol ele tá se pondo, ele fica, parece que mais forte. E nesse instante, geralmente o sol ele é meio avermelhado ou alaranjado. Assim também como a gente, quando a gente está mais apaixonado ou mais agitado, o nosso campo energético ele fica com frequências tanto mais alaranjadas quanto mais avermelhadas. Só que quando mais a gente vai se aquietando, às vezes meditando, o nosso campo ele vai tomando um tom mais azul. Então a gente pode entender mais ou menos assim com o nosso campo, com a frequência das cores. Então, uma pessoa mais calma, ela vai ter um campo mais azul no geral, né? Então, se essa pessoa começar a ter um excesso desse azul, a gente precisa colocar cores mais quentes e vice-versa. Então, o azul, ele não é nem melhor nem pior do que as outras cores. E ele é também a cor complementar da amarela, assim como a gente viu lá na aula 3. As funções orgânicas relacionadas ao azul dentro da cromoterapia são a respiração e a função nervosa. A respiração ela acaba afetando outras funções. Isso porque no meio do caminho da passagem do ar entre a garganta e os pulmões ficam lá a laringe e todo o nosso aparelho fonador. Isso também indica de que o modo no qual a gente respira de certa forma, né, ela depende também da forma que a gente emite o som, assim como o modo que a gente pensa. Isso porque você já tentou, né, respirar fundo, devagar, calma, e ao mesmo tempo falar ou pensar rapidamente? Eu acho que não tem como, né? Então, tá meio que tudo relacionado, esse azul, né? É muito bacana da gente ver também, porque o azul, ele fala do nosso aparelho fonador. E o nosso ouvido, dentro do ocultismo, ele está muito relacionado com o éter. E o éter, ele é o quinto elemento, né? Ele é relacionado com o nosso plano espiritual, com a espiritualidade. Então, mais uma coisa aí. E essa cor azul, ela traz calma. Assim como a cor amarela, que é outra cor mental, traz o agito. Então, o azul, ele está relacionado também com a fala e, de certa maneira, sobre a palavra falada, sobre a intensidade das combustões no organismo, ou seja, a nossa taxa de metabolismo. Também sobre a percepção dos sentidos, do pensamento, por isso a analogia lá com a meditação, por isso a analogia com a própria meditação, e sobre a transmissão dos impulsos que se traduzem nos movimentos musculares, que acaba acarretando, né, em ações conscientes ou não, que são a nossa respiração, nossos movimentos musculares. Então ele funciona nessas ações do nosso corpo, principalmente relacionado aos nossos músculos, tá? Espasmos musculares. O azul ele fala muito disso.
O azul, ele também fala muito sobre a clareza, né? Clareza mental, principalmente. E, de certa forma, também das emoções, porque se a gente viu lá na cor amarela e no chakra umbilical, que é respectivo a essa cor amarela, a gente vê de que um chakra disfuncional, um chakra umbilical disfuncional, é quando não tem tanta clareza emocional junto com a mental. Já quando a gente conquista isso, a gente pode falar muito da própria cor azul. Então, a cor azul, ela também fala da lucidez, da vontade. Tanto que a cor azul clarinha, ela está relacionada com o nosso chakra laríngeo. Mas o azul mais escuro, que a gente até pode ver depois o anil, acho que a próxima aula vai ser sobre o anil, é uma cor de que está relacionado com o nosso Agya Chakra, o nosso terceiro chakra, chakra do terceiro olho. E esse chakra, ele fala muito da clareza, da lucidez, tanto que tem o Raja Yoga. Raja Yoga é uma yoga inspirada nas meditações feitas através do nosso terceiro olho, que é onde os hindus acreditam de que habita a nossa consciência. Então tá tudo meio que relacionado. Já do ponto de vista energético, o azul, né, ele tá relacionado com esse chakra laríngeo, que eu cheguei a comentar aqui, que está situado na região da garganta, junto com esses órgãos. Só para a gente dar uma situada aqui rapidinho, nesse centro laríngeo, tá? Estão o nosso canal respiratório, junto com o nosso aparelho fonador e as estruturas ligadas à mastigação e deglutição dos alimentos. Estão também aí algumas artérias carótidas que levam o sangue para o interior do crânio. Então, sabendo tudo isso, a gente já pode ter mais uma noção do azul, né? Tanto que a gente falou que o azul, ele fala, de certa forma, sobre o nosso metabolismo. Então, se a gente está com o metabolismo fraco, a gente pode falar de um excesso de azul, tá? Na garganta ainda se localizam a tireoide e as paratireoides. O hormônio da tireoide, ele controla a velocidade do nosso metabolismo. Os hipertiroidianos, eles têm o excesso de hormônio e geralmente são mais magros, agitados, nervosos. Os hipotiroidianos, que é a falta dos hormônios, desses hormônios, são pessoas geralmente mais inchadas, apáticas, com raciocínio lento. Então, a gente pode ver esse azul também relacionado com essa própria movimento, né? Muita energia. Pode ser a falta do azul, né? Provavelmente pouca energia, o excesso do azul. A gente vê de que o azul, ele é uma cor que traz a clareza, que traz a calma. Só que quando a gente tem isso demais, a gente tem dificuldade dos nossos movimentos físicos. Tanto que se a gente for dar uma olhadinha na bioenergética, na bioenergia, a gente vai ver pessoas de que tem muita energia nos chakras superiores, e tem muita facilidade assim com o seu mundo interno da criatividade, com a espiritualidade, com os seus raciocínios, só que não vão ter tanta facilidade nesse mundo assim da ação. Então, talvez podem ter dificuldade de controlar o seu corpo, podem se achar meio atrapalhados. Então, tá tudo vinculado com as cores também. Bom, e é engraçado porque esse hormônio tiroidiano, nele contém iodo, e por coincidência ou não, quando a gente pega o iodo e a gente combina com açúcares, produz a cor azul aí para os químicos, né? Os farmacêuticos aí de plantão. Bom, que são duas cores complementares, né? Também. Mas, bom, aí aqui, né, a gente já começa a perceber de que o azul, ele é um antiexcitante, né, um calmante, podendo, em conjunto, ser um aliviador de dores, seja físicas ou emocionais. Tem o pessoal também aqui que está acompanhando o curso de cromoterapia, que estão cursando e já cursaram também alguns psicologia, também psiquiatria e a própria medicina. E aí é muito legal para quem for da medicina, ou da medicina veterinária, né, ou a nossa humana,
e quiser relacionar isso com o mundo mais holístico, hoje tem eu já conheço muitos veterinários que trabalham em clínica holística, eu conheço veterinários holísticos, que lindo, né? E aí, para quem quiser relacionar, o bichinho tá com dor, uma pessoa tá com dor, ou os psicólogos, né, uma questão dor emocional, a gente pode estar usando essas cores ou em meditações, ou com a própria luz, ou com reiki, quem trabalha com reiki, né? Então, é muito legal essa cor azul também para tratamentos de depressão, de agito, para quem é psiquiatra aí, e em alguns momentos passa por algum momento que o paciente está com surto, a cor azul também, ele é muito bem utilizado, acalma mesmo, tá? Bom, sobre os sintomas da falta de azul, alguns dos sintomas, porque no final eu vou falar mais sobre isso, pode acabar resultando em formas de rigidez, as articulações enrijecidas, as artérias calcificadas, as cólicas, a respiração custosa, a fala bloqueada, a catarata, a audição difícil, a ansiedade, sintomas de hipertireoidismo e hipoparatireoidismo. Então, esses são dos sintomas da falta, tá? Do azul. O azul, ele é considerado uma cor equilibradora, assim como o verde. Mas a gente pode ter também o excesso dele e a falta dele. Já os sintomas de excesso do azul são a apatia, a fraqueza muscular, a debilidade óssea, a hipotensão, a falta de energia, a lentidão mental, sintomas de hipotireoidismo e hiperparatireoidismo também. Essa cor do azul, ele também está relacionado com a capacidade regeneradora dos tecidos. Por isso também que o azul ele é usado como auxiliar na cura dos ferimentos, de queimaduras, inflamações e alterações dos tecidos e órgãos. Sobre a alimentação, como não existem muitas frutas e hortaliças azuis, acho que a única fruta que eu conheço azul é a amora, mas de resto eu não conheço assim. Então, em geral, os alimentos associados a essa cor são escolhidos por aproximação, então repolho roxo, né? Mas as funções orgânicas ligadas à cor, elas podem permitir uma escolha mais apurada. Que essas substâncias basicamente associadas ao azul são o iodo, que faz parte desse hormônio tireoidiano, o cálcio, o fósforo, as vitaminas C e D, que elas permitem a absorção e a utilização desse cálcio, o potássio, que também é indispensável para a absorção do iodo. Então, a gente chegou a ver que algum dessas substâncias aqui foram relacionados com outras cores, mas, por exemplo, o potássio, ele ajuda na absorção do iodo, e o iodo é bom para a tireoide, então é como se esse mineral, essa vitamina, também é boa para esse chakra, tá? O oxigênio, que é o responsável pelas reações de oxidação que produzem a energia necessária para o funcionamento das nossas células, tá? Então, essa substância também está relacionada. Então, a boa respiração, para quem conhece aí o renascimento, a terapia de renascimento, que é a respiração, né? A liberação dos nossos traumas através da respiração, a meditação, o azul, ele está tudo relacionado a isso. Sobre os alimentos, vou falar aqui rapidinho, com a falta da frequência do azul, são, por exemplo, os alimentos com ácido fítico, que aí a gente pode ver grãos de cereais e feijões com cascas. Então, a gente sempre deixa esse feijão aí de molho, porque quando o feijão não fica de molho, ele solta uma substância chamada fitato, que protege a semente, então não ajuda a gente a absorver os nossos nutrientes. Então, pode causar indigestão quem come feijão, né? Não tão cozido ou com esse ácido. Mas outro ácido, né, é o ácido oxálico, que está também no espinafre, na azedinha, que acabam impedindo a absorção do cálcio. Os nitratos, usados como corante conservante de alguns alimentos, e tiocinatos, que estão também abundantes na couve, no repolho, na selga, couve-flor e amêndoas, que acabam bloqueando o funcionamento da tireoide. Então, algumas pessoas
que estão com sintomas da falta de azul, é legal evitar esses alimentos ou usar em pequenas quantidades, tá? Ou somente depois de deixar em molho, eliminar a água do cozimento. Contudo, esses produtos eles podem ser úteis para as pessoas com excesso de azul. Então, quem tá com excesso de azul, bora lá comer espinafre, comer repolho, acelga, couve-flor, amêndoas. Mas o azul, ele é também a cor da racionalidade. Enquanto o amarelo ele simboliza a atividade intelectual mais simples, imediata, chamado do nosso pensamento concreto. Para quem tá estudando também a astrologia, o nosso pensamento concreto é o signo de Virgem, né? E o azul, ele representa um nível intelectual mais amplo e elevado, que pode ser chamado de pensamento abstrato, o signo de Peixes, que é o oposto de Virgem. Mais pra frente eu acho que vou criar também uma série, né? Não um curso, claro, mas uma série falando falando alguma coisa sobre astrologia. Vamos ver. Mas, enfim, envolve, né? Também o azul envolve a compreensão da própria posição dentro da coletividade, o senso ético, a filosofia de vida, as tomadas de decisões, escolhas de caminho de realização, a nossa capacidade de criar, de atingir suas metas e de assumir responsabilidades. Sabem por quê? Porque o chakra relacionado com o azul, ele fala da nossa responsabilidade também, da nossa missão de vida, da gente ter uma verdade na vida e a gente expor ela para os outros. E a gente trazer essa verdade para outras áreas da vida, essa verdade para as relações, essa verdade para o trabalho, essa verdade para os lugares que a gente vai. É também o nosso senso de responsabilidade. E a parte de trás, porque os nossos chakras, eles não tem só na parte da frente. A gente fala mais da parte da frente, mas a gente tem a parte da frente e a parte de trás. E os nossos chakras da parte de trás, são os mesmos chakras, só que a parte traseira, tá? Eles estão muito relacionados à vontade, principalmente o chakra laríngeo da sua parte de trás, que seria na nossa nuca. Fala muito da vontade. Tanto que a gente tem que equilibrar as nossas vontades com a nossa prática. Tem gente que tem mais, né, esses chakras superiores avançados, fala muito da vontade. Então, respeito a sua vontade, fazem as coisas na sua vontade, no seu prazer, mas nem sempre colocam em prática. Já tem pessoas que são bem práticas, mas não necessariamente seguem as suas vontades, então é legal a gente sempre ir equilibrando. Do ponto de vista psicológico, o desequilíbrio do azul ele pode expressar bloqueio dessa criatividade, de sentimentos de incapacidade para satisfazer as suas expectativas, culpa e medo dos reflexos das próprias ações sobre os outros, ou ao contrário, atitude dependente ou agressiva para obter o que quer, respondendo à hostilidade que sente no mundo com uma forma de vampirismo. Tanto que, se a gente for ver aqui rapidinho, o signo de Peixes, ele fala muito disso, né? Achar que o mundo é hostil, achar que o mundo muitas vezes é maldoso, é ruim, né? E a gente ter esse senso mais de poxa, sabe? Então, isso pode falar também de desequilíbrio do azul. Bom, o desequilíbrio do azul, ele sugere também dificuldade de perceber a realidade, de tomar decisões e seguir estratégia da ação adequada para o que deseja realizar. Que fala de novo desse signo de peixe. Vixe, eu tenho que parar de ficar relacionando algumas coisas assim, né? Pode ficar confuso. Mas esse azul, ele sendo uma cor intelectual, o excesso desse azul, ele pode indicar a frieza da racionalidade excessiva, que pode gerar aos extremos de negar, né, a própria importância desses aspectos práticos e também emocionais da vida. E de ser excessivamente crítico em relação aos pretensos defeitos dos outros. Por outro lado, a deficiência do azul representa a dificuldade desse funcionamento mental, também de comunicação. Pode dizer também de uma vida excessivamente guiada por emoções primitivas, que está muito ligado aí ao laranja, né? Ao laranjado.
O laranja, né, o nosso chakra sexual e básico, fala muito das nossas, do nosso lado mais primitivo, instintivo. Então, quem está com falta de azul pode estar muito vibrando nessa frequência. Também facilidade em se deixar influenciar por pessoas e acontecimentos, dificuldade de se manter dentro de um caminho escolhido. Isso é a própria falta do azul, né? Se o azul ele fala da nossa vontade, da nossa reatação de saber onde a gente quer chegar, essa falta desse azul ele pode falar uma falta da concentração, a falta desse conseguir seguir o seu propósito e se segue muito pelos desejos, mas tá bom, eu tô seguindo pelos desejos, mas e o resto, né? Esse resto seria essa frequência do azul, né? O que eu vim fazer sem ser me reproduzir, sem ser me alimentar, né? Tudo isso. Bom, do ponto de vista simbólico, esse azul está relacionado à iluminação, ao crescimento espiritual e à criatividade. Os seus deuses eles estão ligados muito ao ar e à água e à própria criação. São os pais celestiais, como os Zeus, Júpiter, Urano, Odin, o Brahma, os deuses do mar, como o Netuno, o Poseidon, e as deusas celestes e aquáticas como a Hera, Juno, Nut e Iemanjá. As pedras relacionadas ao azul são a turquesa, a água marinha e outras gemas azul claras. Esses minerais eles são o estranho e o níquel. Os seus perfumes podem ser o eucalipto, salvios clareia e benjoim. Essa salvios clareia ela é bem mais para a frequência do terceiro olho do que do chakra da garganta, tá? Porque essa salvios clareia ela fala muito da clareza mental. Várias coisas, né? Se quiser dar uma pesquisada lá, eu acho que tem bastante coisas até legais na internet. Bom, o azul ele é também tradicionalmente a cor do elemento ar, cujo esse símbolo ele tá muito ligado a lanças e a espada. A própria espada, para quem gosta de mitologia, a espada de Arthur representa a vontade, o espírito na matéria. Quanto que a espada dentro da água representa a nossa matéria, a espada fora da água é o nosso espírito já saindo da matéria. Por isso, né, da espada a relação com o azul. Que o azul também acaba sendo lembrado pelas nuvens, pelas ondas, pelos ventos, espelhos, cristais transparentes. Se a gente for falar de um animal aí pro xamanismo, né, para tudo, os animais, eles podem estar ligados ao golfinho, à baleia, aos pássaros. A melhor imagem para meditar com a cor azul é o céu diurno. A sua atividade é o desenvolvimento da intuição, tá? O azul ele tá muito, muito relacionado à intuição. Ao Netuno, o planeta Netuno, que está ligado também às águas, às nossas emoções mais profundas, né? Bom, eu vou falar agora sobre o uso geral do azul. E aí a gente acaba, acho que tá um pouco longo esse, mas é isso aí. Assim que a gente, né, estuda, também consegue estudar bem. O azul, ele deve ser utilizado em todos os tratamentos, ou pelo menos quase todos. Claro que em excesso em caso de azul. Aí, nesse caso, a gente pode substituir pela cor verde para dar uma equilibrada, tá? Essas duas cores, então, são equilibradoras. Por isso, tá? Que sempre ao final das aplicações das cores, seja pelo reiki, visualização meditativa ou por lâmpadas, a gente deve colocar ou imaginar uma dessas cores, ou o azul ou o verde, para não acontecer nenhum excesso de outra cor. Né? Bom, a cor azul, ela é regeneradora, ajustadora, calmante do sistema nervoso, absorvente, lubrificante das juntas e articulações, analgésica específico para qualquer dor física, é regeneradora da medula óssea e tecidos conjuntivos, é fixador energético do violeta nos trabalhos de cauterização, serve também para limpeza e reajuste de campos energéticos ou da própria aura. Tá, em caso de inquietação infantil ou insônia e ansiedade em adultos, a gente pode deixar essa cor azul no quarto de dormir por algumas horas ou a noite toda, dependendo aí do caso. Essa cor ela pode ser também utilizada no controle da pressão arterial ou para a própria alimentação do cérebro. Cérebro que está muito agitado, né? Para ajudar a nutrir melhor os pensamentos. Efeito do excesso da cor azul
pode ser apatia, fraqueza muscular, debilidade óssea, hipotensão, falta de energia, lentidão mental, sintomas de hipotireoidismo e hiperparatireoidismo. Já da falta dessa frequência do azul são articulações enrijecidas, artérias calcificadas, cólicas. Quero abrir um parênteses aqui. Para essa cólica, se ela for pro recém-nascido, a gente não necessariamente precisa colocar só o azul. Ou pelo menos não exagera na cor azul. Isso porque o bebê, né, a criança pequena, ela recém reencarnou. Então ela precisa aterrar e essa cor azul vai conectar ela de novo ao próprio plano astral, que foi a que ela recém saiu. Então, nessa fase da vida, a gente tenta aterrar um pouco mais. Então, se for em cólica de bebê, coloca uma cor amarelinha, depois da cor amarelinha, coloca a cor azul. Já se a cólica for num adulto, pode utilizar a cor laranja, e aí depois sim, pode aí colocar um azul bem legal, assim, bastante azul, se for o caso também. Outros efeitos da falta do azul são a respiração custosa, a fala bloqueada, a audição difícil, a ansiedade e os próprios sintomas lá que eu falei, né? Da própria glândula da tireoide. Eu acho que é isso. Hoje é isso. Creio de que na próxima eu vou falar um pouquinho da cor anil e das suas cores similares, porque a anil não é a cor azul, né? Ela é ainda uma frequência mais fechada, tá? Uma dúvida que eu recebi aqui é se esse curso, ele acaba sendo válido, né? Bom, esse curso, vou contar aqui rapidinho, eu fiz ele com um professor mesmo, né? Um mestre em cromoterapia, ele é terapeuta holístico. Hoje eu acho que ele já tá se dedicando a algumas outras coisas, mas ele, né? Cromoterapeuta, ele também fez outras áreas e tal. E eu fiz esse curso com ele, e aí eu senti de compartilhar sem ser pago, porque a cromoterapia, ela tá tendo um valor hoje em dia, né, que tá assim, meio alto, eu acho. E eu já trabalho, né, com algumas terapias holísticas, o próprio Reiki, eu trabalho com astrologia, e eu dou muito curso de Reiki, né, chega bastante pessoa pro curso de Reiki. Então eu acabo, às vezes, falando da cromoterapia, mas eu não sentia de dar o curso de cromoterapia para ser pago, né? Porque a cromoterapia, ela assim, eu acho que ela é bem complementar. Então, se todo mundo que for fazer Reiki ia fazer também o curso de cromoterapia, né? O valor ia ficar meio alto e tal. Então, eu acho que a cromoterapia eu sinto de compartilhar por aqui. Eu acho muito massa, assim. Eu adoro esses estudos que estão aí no YouTube. Eu acho que na internet poderia ter coisas mais profundas, estudos mais profundos. Inclusive, eu demorei para estudar cromoterapia, porque eu pensava, não vai ser profundo, vai ser chato, vai ser só azul significa isso, vermelho aquilo. Mas aí, quando eu comecei a estudar e achei, né, aí uma pessoa legal, eu falei, poxa, é aqui que eu quero entrar. E aí, quando a gente junta, então, com o nosso mundo holístico, com a nossa própria experiência no trabalho, aí o negócio cresce, né? As nossas analogias mesmo, e a gente estudando essa frequência, porque quando a gente entende da frequência da cor, a gente vai muito mais além do que falar o que a cor significa, porque aí a gente entra na energia, nos chakras, a gente pode falar dos chakras, mas é isso, assim, Então, ele é válido, sim, inclusive para quem quer trabalhar com a cromoterapia, né? Eu tenho certificado, eu sou profissional cromoterapeuta, então, para quem quiser trabalhar, pode ou entrar em contato ou, enfim, continuar estudando para aplicar de uma forma mais prática e tá sempre estudando, né, pra gente entender no geral, assim, a própria pessoa. Também, e pra, claro, aplicar em si, cuidar do animal de estimação, cuidar da casa, cuidar do seu próprio campo, que é essencial. Então, para quem quiser também no final do curso, eu vou estar disponibilizando o certificado, eu acho que com valor assim de troca bem baixinho, tipo, eu acho que uns R$30, só para nossa energia aí fluir, né? Uma das leis universais, né? Energia de troca, massa.
Muita gratidão. Até a próxima. Qualquer coisa, deixem dúvidas aqui nos comentários. Abraço!